Olá! Hoje a gente vai desvendar a súmula vinculante 25, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, olha só, acabou com um tipo de prisão por dívida aqui no Brasil. Pode parecer simples, mas por trás disso tem um baita conflito entre a nossa Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos. Vamos entender direitinho como essa história se desenrolou. A pergunta que não quer calar: alguém pode ser preso por dever dinheiro no Brasil? Hoje, a resposta é basicamente não, com uma única e famosa exceção. Mas por um bom tempo, a lei brasileira tinha uma outra porta aberta para isso, viu? E foi justamente essa porta que gerou um debate jurídico gigantesco. E o mais curioso é que a origem de toda essa confusão estava na nossa lei mais importante, a própria Constituição Federal de 1988. Pois é, ela mesma continha um artigo que, por anos, permitiu uma situação bem controversa. E no centro dessa história toda está essa figura, o depositário infiel. Pensa assim, a justiça nomeia uma pessoa para guardar um bem, tipo um carro, enquanto rola um processo. Se essa pessoa no final some com o bem ou não devolve, ela é considerada uma depositária infiel. E aqui está o X da questão. O texto da nossa Constituição era claro, permitia a prisão civil, ou seja, não por um crime, mas por uma dívida desse tal depositário infiel. A própria lei máxima do país dava essa autorização. Só que o Brasil não é uma ilha, né? O país assinou tratados internacionais de direitos humanos que proibiam exatamente esse tipo de prisão. E aí, pronto, tínhamos a nossa lei falando uma coisa e um compromisso internacional falando o oposto. O conflito estava armado. Essa linha do tempo aqui mostra perfeitamente a confusão. Em 88, a Constituição nasce com essa permissão. 4 anos depois, em 92, o Brasil adere a um tratado super importante que diz o contrário. E esse impasse se arrastou até 2008, quando o STF finalmente teve que dar a palavra final. Olhando assim, lado a lado, fica claro o tamanho do dilema. De um lado, a Constituição do Brasil, nossa lei máxima, dando sinal verde. Do outro, um tratado de direitos humanos que o Brasil se comprometeu a seguir, dando um baita sinal vermelho. E agora? E essa era a grande pergunta que bateu na porta do Supremo. O que fazer quando as leis de dentro de casa e os compromissos com a vizinhança apontam para direções completamente diferentes? Para resolver esse quebra-cabeça, o STF não escolheu em lado e pronto, não. Ele criou uma solução jurídica muito engenhosa, uma categoria nova na hierarquia das nossas leis. A palavra-chave para resolver o impasse foi essa aqui: supralegal. É bom guardar bem esse termo porque ele mudou para sempre o jeito que o Brasil olha para os tratados de direitos humanos. Então, a gente pode imaginar uma pirâmide. Lá no topo, intocável, continua a Constituição. Aí, logo abaixo dela, foi criado esse novo degrau, o supralegal, que é onde ficam os tratados de direitos humanos. E só depois, na base, é que vem todas as outras leis comuns do país. Traduzindo, o status supralegal significa exatamente isso. O tratado não tem força para mudar o que está escrito na Constituição, mas ele tem força sim para invalidar qualquer lei comum que o contrarie. É como um gerente que obedece ao diretor, mas manda nos supervisores. Com essa nova ferramenta na mão, o STF pôde finalmente julgar o caso e colocar um ponto final na discussão, estabelecendo uma regra definitiva para o país inteiro. E esse foi o dia D. 3 de dezembro de 2008. Foi quando o plenário do STF bateu o martelo e encerrou décadas de insegurança jurídica sobre a prisão do depositário infiel. E essa citação do ministro Gilmar Mendes é genial para entender o raciocínio. O STF não disse que o artigo da Constituição estava errado ou que foi apagado. Não. Ele disse que o tratado internacional funcionou como um interruptor, sabe? Ele desligou ou paralisou a eficácia daquela parte da Constituição. A regra continua lá, no papel, mas não pode mais ser usada. A partir dessa decisão histórica, foi preciso criar um jeito de garantir que todos os juízes e órgãos públicos do Brasil seguissem obrigatoriamente essa nova interpretação. E esse jeito é a súmula vinculante. O nome já entrega tudo. Vinculante significa que ela amarra, que ela obriga todo o sistema de justiça a decidir da mesma forma. É uma ferramenta para uniformizar o entendimento da lei em todo o país. E aqui está o texto final, curto e grosso da súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel. Ponto. Sem exceções, sem brechas, qualquer que seja a modalidade de depósito. Acabou. Na prática, o resultado é o que a gente vê aqui.
Antes de 2008, a lei brasileira permitia prender por dívida em 2 casos. Depois da súmula 25, só restou um, a dívida de pensão alimentícia. E por que essa exceção continuou? Porque o próprio tratado internacional que proibiu a prisão do depositário infiel abre essa exceção para o não pagamento de pensão. Então, vamos amarrar as pontas. Primeiro, prender depositário infiel por dívida é ilegal no Brasil. Segundo, foi criada essa ideia do status supralegal para tratados de direitos humanos. Terceiro, esses tratados agora podem paralisar leis brasileiras que não combinem com eles. E por fim, a única prisão por dívida que ainda existe por aqui é a de quem não paga pensão alimentícia. E a gente termina com uma reflexão que vai muito além desse caso. O conflito foi resolvido com essa solução supralegal, que foi bem criativa. Mas a questão de fundo continua viva. Num mundo cada vez mais conectado, até onde as leis de um país devem se curvar a normas internacionais? A resposta para o depositário infiel já foi dada, mas esse debate, com certeza, ainda vai aparecer em muitas outras áreas.